Uma boa noite, que você seja muito bem-vindo à casa de Deus mais essa noite, para juntos nós aprendermos mais da palavra de Deus, da sua palavra, ficar mais pertinho dele, adorarmos e louvarmos o nome do nosso Deus. Que bom que você veio, que bom que você também que nos acompanha através da internet, que você também seja abençoado, que o poder de Deus também chegue até a sua vida. Estamos todos aqui para adorar a Deus, isso é muito bom. Nós iremos iniciar nossos louvores dessa noite, mas antes eu queria convidar você a juntos fecharmos os nossos olhos e juntos fazermos uma oração. Você que está em casa, nos acompanhe também. Vamos juntos orar. Querido Pai, muito obrigado pelo cuidado conosco, por mais um dia, o primeiro dia da semana que vivemos já no caso, né? E o Senhor tem cuidado de nós mais uma vez. Pedimos a Tua direção, proteção em mais uma semana que se inicia e a Tua direção, a Tua bênção neste culto que teremos aqui em louvor ao Teu nome. Conduza os hinos, conduza o pregador dessa noite, que ele fale iluminado pelo Teu Santo Espírito Santo, as mensagens, tudo que for falado, tudo que for dito, tudo que for cantado, que seja para a honra e glória do Teu nome, é o que a gente ora em nome de Jesus. Amém. E o primeiro hino que a gente vai cantar é um hino que fala sobre obediência e o quão bom ela é. O hino de número 525, obedecer é melhor. Vamos todos juntos cantar esse hino e entender que obedecer a Deus sempre será o melhor para nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei, obedeçamos,
Amém. Eu gosto muito desse hino porque o finalzinho dele fala assim: melhor é atender a Deus e a lei guardar. Às vezes a gente passa por momentos na vida que você não sabe o que fazer. Tá aí a resposta. Melhor é atender a Deus e a lei obedecer, a lei guardar. E Deus, não só em resposta à nossa obediência, mas mesmo sendo pecadores, sendo quem somos, Deus nos abençoa muito. E Ele também tem um hino que diz: conta as bênçãos, onde nós podemos entender que Deus nos dá inúmeras bênçãos, onde nós podemos ter a conta. E o nome dele é 244, conta as bênçãos. Vamos cantar esse hino e ver que Deus tem muitas bênçãos para nós. Procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. De uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dá-te a consolo sempre até o final. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Realmente Deus tem inúmeras bênçãos. Uma delas é o fato de nós estarmos vivos. Deus cuida de nós, está sempre conosco. A oportunidade que nós temos de estar aqui já é uma bênção. Deus cuida muito bem de nós. E o hino que a gente vai cantar fala um pouquinho disso. Desse amor, desse cuidado, dessa preocupação e dessa alegria que nós podemos ter em estar ao lado do nosso Deus. Assim que colocar o hino, o playback, eu gostaria de convidar a todos que se coloquem em pé. Você que está em casa nos acompanhe também. O hino de número 477, Canção da Vida. É um cuidado, é um amor que às vezes não conseguimos mensurar, mas é grandioso. Vamos cantar desse amor que Deus tem por nós. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra
só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Nós que estamos aqui nos colocaremos de joelhos. Você que está em casa, incline sua cabeça para nós falarmos com Deus. Querido Pai, estamos imensamente gratos, Senhor, nessa noite, por tudo que tem feito em nosso favor. Primeiramente, nos dar essa oportunidade de estarmos aqui, na Tua Santa Casa de Oração, ou em nossos lares, podendo render louvores a Teu nome, em plena liberdade, Senhor. Estamos gratos porque o Senhor é misericordioso, amoroso para conosco, e mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos ama e quer o melhor para nós, não só nesse mundo aqui, quer o melhor para nós quando vier nos buscar, Senhor. Estamos gratos pela Sua graça, pelo Seu Filho ter morrido por nós na cruz do Calvário, e devido a isso termos oportunidade, Senhor, de sermos salvos. Estamos gratos, Senhor, porque nos prepara as mansões que não merecemos, mas sabemos que as tem preparado para os Teus filhos, aqueles que confiam em Ti, Senhor. E nessa noite queremos colocar em Tuas mãos o nosso coração, para que faças o melhor, Senhor, através da Tua palavra. Abençoa o pregador dessa noite, nos acompanhe aqui em nossos lares. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Mas
Quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, na mesma armadilha eu caí, mas Deus quando eu clamei, quando pequei, é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador. Ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Amém. Uma boa noite a todos, você presente, você que está em casa. Antes de mais nada, vamos novamente curvar nossa fronte, vamos falar com Deus, vamos pedir sua orientação. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Aqui há hoje uma pequena porção dos seus filhos que estão espalhados por toda a terra. E nós gostaríamos, Senhor, de pedir, de clamar, que seu Santo Espírito se faça presente, não apenas nesse lugar, mas em nossa vida. Que possamos, Senhor, aprender de Ti. Não apenas ver a Bíblia, mas estudá-la, e que esse estudo faça a diferença em cada um de nós.
Por favor, que quando abramos a Bíblia, seja a voz do seu Santo Espírito tocando no nosso coração. Nos guia, nos usa e nos direciona. Te pedimos não porque haja méritos, porque não temos nada de bom em nós mesmos, mas te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar um livro que não é muito abordado. Embora seja um dos principais livros da Bíblia, na minha opinião, e talvez na sua também, não é um livro que nós normalmente vemos pessoas pregando sobre ele. E ele narra a história de uma mulher fantástica, que viveu num momento de grande crise, como nós vivemos num momento de crise. Mas a crise que ela passou foi muito maior. E logo o povo de Deus, eu e você, também vamos enfrentar uma crise parecida. Esse livro é o livro de Esther. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo. Obviamente não vamos ver todos os capítulos do livro de Esther, mas nós vamos ver alguns versículos que vão nos ajudar a entender o panorama, qual é o pano de fundo da história, e assim vamos poder tirar lições para cada um de nós. Nós vamos então poder abordar de forma mais clara o que estava acontecendo. Para alguns o livro de Esther não deveria nem estar na Bíblia, porque não menciona o nome de Deus nenhuma vez, não apresenta práticas religiosas, e mesmo assim ele está na Bíblia e é sem dúvida de grande importância para mim e para você. Todos encontraram? Esther, você que está em casa também pegue sua Bíblia, vamos juntos estudar o livro então de Esther. Esther, capítulo 2. Versos 5 a 7. Quem era Esther? Precisamos saber isso primeiramente. Esther capítulo 2, versos 5 a 7 diz assim: Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Adasa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Quem era então Esther? Uma órfã judia criada por seu tio. Até aqui não há nada de especial em Esther. Ela era apenas uma exilada, mais uma que havia sido deportada junto com o povo judeu para uma terra estranha. Não havia nada de espetacular em Esther até o momento. O verso 10 ainda vai nos dizer: Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Esther também não revelou a ninguém de que povo ela era. Qual era a sua linhagem? De onde ela tinha vindo? Poucos sabiam quem era Esther. Versos 15 a 20 do capítulo 2. Nos diz assim: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, o rei deu um banquete. Este era o banquete de Esther, e concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem, e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandado de Mordecai, como quando a criava. Esther agora não era mais apenas uma exilada. Ela foi levada perante o rei, e agora ela se torna rainha. De uma exilada, de uma menina, agora ela se torna a rainha de todo aquele império. 127 províncias estavam agora perante ela. Ela os governava junto com o rei, mas logo essa paz seria perturbada. Logo o inimigo daria um jeito de perturbar a paz que estava ocorrendo. O inimigo está irado contra o povo de Deus, assim como no passado, também no futuro. Nos nossos dias também. Esther capítulo 3, versos 1 a 6, nos diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então, os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei?
Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Mordecai era um homem de princípios, um homem íntegro, reto. Ele sabia que se dobrar, se inclinar, era um ato de adoração. E ele não poderia fazer isso para qualquer pessoa. Somente Deus era digno daquela adoração, como ainda o é hoje. Só ele merecia que Mordecai se inclinasse, se prostrasse perante ele. Mas isso causou o ódio de Amã. Amã logo se irou contra Mordecai. E nós vamos ver que não foi apenas contra Mordecai. Já que esse homem não se inclina, já que esse homem não se dobra perante mim, já que ele não quer se inclinar, então não vai ser apenas Mordecai que vai sofrer. Obviamente, ele também sabendo que Mordecai era judeu, no capítulo 3, versos 8 e 9, olha só o que nos diz. Esther, capítulo 3, versos 8 e 9. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos do que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. Versos 12 e 13. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Já que Amã queria destruir Mordecai porque ele era um homem íntegro, reto, que não se dobrava, ele não se contentou apenas em destruir Mordecai, ele foi atrás de todo o seu povo. O decreto não era para matar apenas Mordecai, mas matar todo o povo judeu. Já que ele não se dobra, já que esse povo não se dobra, então todos morrem. Todos devem morrer. E nós precisamos tirar lições aqui. Pela obediência a Deus e a sua lei, Mordecai foi perseguido. Mordecai e o seu povo, o povo judeu, agora tinham um decreto de morte. Ellen White vai nos dizer assim: as duras experiências que o povo de Deus enfrentara nos dias de Esther não foram peculiares a esse tempo somente. O revelador, olhando para os séculos no fim do tempo, declarou: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Alguns que hoje estão vivendo na terra verão cumpridas essas palavras. O mesmo Espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro a adoção de uma conduta similar para com os que mantêm a sua lealdade a Deus. Mesmo agora estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. O que ocorreu no passado, Ellen White coloca dizendo que agora ocorrerá também no futuro. E ela diz, mesmo agora, quando ela escreveu o texto, já estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. Irmãos, o assunto é muito sério. O tema é muito importante para cada um de nós. Ela ainda vai complementar e dizer assim: o decreto que será promulgado contra o povo de Deus há de oferecer muita semelhança com o de Assuero contra os judeus nos dias de Esther. O édito persa se originara na maldade de Amã contra Mardoqueu, não porque este lhe houvesse feito mal, mas porque se recusara a tributar-lhe a reverência que só a Deus é devida. A decisão do rei foi obtida sob falsos pretextos, mediante uma errônea representação do caráter desse povo. O plano inspirado por Satanás, ao qual interessava desarraigar da terra os que preservam o conhecimento do Deus vivo. O mundo protestante, eu quero que você preste atenção nesse final, porque será de extrema importância para nós durante todo o tema. O mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma acusação constante para os que renunciaram ao temor do Senhor, calcando a pés seu santo sábado. Quem então são os Mordecais de hoje, os Mardoqueus? Eu e você.
Hoje o mundo protestante olha para você, que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, que vive essa mensagem como um Mardoqueu à porta. Ou alguém que não se inclina, alguém que não se dobra, alguém que tem princípios. E esses princípios são superiores a tudo. Mesmo correndo risco de morte, mesmo que nada dê certo, ainda assim se mantém fiel. E eu e você precisamos então viver isso. Precisamos ser um Mardoqueu à porta. Mas continuando o livro de Esther, no capítulo 4, verso 3, nos diz assim: em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Obviamente eles ficaram aflitos, choraram, clamaram a Deus por socorro. Capítulo 8, verso 10, Esther capítulo 8, verso 10 e 10 a 13, nos diz assim: escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei as cartas, e foram enviadas por intermédio dos correios montados em ginetes, criados na coldelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. A carta que determinava a proclamação do édito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Eles clamaram, eles oraram, eles jejuaram, Esther pede e intercede, e agora Deus dá a libertação, dá o livramento. Agora um novo decreto surge, e nesse decreto os judeus agora podem se defender. E nós precisamos guardar essas informações, porque nós vamos ver daqui a pouco que o que ocorreu no passado, ocorrerá no futuro. E nós precisamos compreender isso. Irmãos, nada do que está na Bíblia está aqui por acaso. E nós precisamos, então, tirar proveito dessas informações. Esther capítulo 9, verso 1. No dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. No dia em que estava marcado para o povo de Deus ser destruído, para o povo de Deus ser aniquilado, extirpado da terra, agora Deus dá o livramento. E quem sai vencedor é o povo de Deus. Quem sai vencedor é aqueles que se mantiveram firmes, fiéis, íntegros, e não se dobraram. Não se desviaram nem para a esquerda nem para a direita. Se mantiveram íntegros perante, mesmo em face da morte. Irmãos, são lições para nós. E a partir de agora eu quero tirar com vocês algumas lições. Esses são alguns eventos que ocorreram e nós vemos de forma rápida. E esses eventos precisam então de alguma forma ocorrer também nos nossos dias, já que é uma lição para nós. E diz assim: primeiro item, os judeus estão espalhados por todo o reino, Esther 3:8. Os judeus possuem leis diferentes. Será que nós possuímos alguma lei diferente do povo aí fora? Eu acho que sim. E essa lei, além de ser uma lei diferente, ela também é uma característica do povo de Deus. Há um decreto para matar os judeus, a lei é enviada a todo o reino, a lei ordena matar os judeus em um dia específico, há uma grande angústia entre os judeus, há uma ordem para os judeus se defenderem. No dia em que deveriam morrer, surge o livramento. Então, a partir de agora, eu quero estudar com vocês e ver se esses fatos ocorrem também nos nossos dias. Será que tudo o que ocorreu nos dias de Esther também ocorrerá em nossos dias? Mas para que nós possamos compreender, precisamos também interpretar quem são os personagens, o tipo e o antítipo. Quem são esses personagens? Mardoqueu, pequeno grupo de observadores do sábado. Você encontra isso também em Testemunhos Seletos, página 450. Amã, Estados Unidos, segunda bênção do Apocalipse 13. Amã está sujeita ao rei, assim como os governantes estão sujeitos a Roma. Amã não pôde fazer o decreto sem antes pedir a ordem do rei. Assim também como os Estados Unidos terá o apoio de Roma. Nós precisamos tirar proveito disso. Assuero, papado que com seu anel dá a bênção ao decreto de morte. E o último item, Esther, a igreja selada, a noiva que é agraciada e honrada na hora da crise. Então nós precisamos entender. Já vimos que o mundo protestante olha para mim e para você, povo que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, como um Mardoqueu à porta. Então já sabemos quem somos. Somos Mardoqueu. Nós já sabemos qual é o nosso papel. Mas quais são as lições?
Vamos então estudar quais são as visões. A primeira delas, os judeus estão espalhados pelo reino todo. Eram 127 províncias. Quem é o povo judeu hoje? Espiritualmente falando, sou eu e você. O povo de Deus espalhado por toda a terra. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 14. Mateus 24, 14. Aqui encontramos quando Jesus está dando ali o seu sermão profético, e ele nos diz algo interessante. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É interessante porque lá em Apocalipse, capítulo 14, quando nós estudamos a mensagem dos 3 anjos, a primeira mensagem também vem com um contexto parecido. Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Mas por que precisa ir a toda nação, tribo, língua e povo? O comportor evangelista também vai dizer assim: a proclamação da mensagem do terceiro anjo, dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus é o fardo de nossa obra. A mensagem deve ser proclamada com alto clamor e deve ir a todo mundo. Ela também enfatiza isso, porque todo mundo precisa ouvir, todos os povos, nações, tribos, línguas e povo. Historical Scriptures, Ellen White vai complementar, vai dizer assim: o povo de Deus, nesse tempo, não se encontra num só lugar. Eles estão em diferentes grupos e em todas as partes da terra. Assim como naquele momento, o povo de Deus estava espalhado pelas 127 províncias, o povo de Deus hoje também está espalhado por todo o mundo. A mensagem precisa ser pregada, e esse é o fardo da nossa obra, é a nossa mensagem. Eu e você devemos então pregar essa mensagem, viver essa mensagem, mas não para por aí. O Israel espiritual de Deus está então espalhado pelo mundo. O grande conflito, na página 21, nos diz assim: olhando através dos séculos futuros, vi o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhante aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Ela complementa isso, dizendo que o povo de Deus está espalhado por toda parte, assim como aquele povo estava também. Uma primeira característica que se encaixa. Nós vemos então o primeiro item sendo cumprido, mas não para por aí. O segundo item, que nós vimos ali, diz que os judeus possuem leis diferentes. Nós temos alguma lei diferente? Será que nós temos alguma lei que nos caracterize que todo mundo aí fora transgride? Será que nós temos alguma lei que mais ninguém cumpre? Eu acho que nós temos, e você conhece ela. Ela está em Êxodo capítulo 20. Essa é a lei que ninguém guarda, ao não ser o povo fiel de Deus. O povo chamado de povo remanescente. E eu e você fazemos parte desse povo. Mas nós precisamos então levar essa mensagem muito a sério. É interessante porque no manuscrito 78, Ellen White diz assim: os adventistas do 7º dia travarão a batalha pelo sábado do 7º dia. As autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Esse é o sonho do papado: restringir a liberdade religiosa. E já fizeram isso no passado, logo ocorrerá de novo. Nós precisamos então estar sempre vigiando. Leis para restringir a liberdade religiosa sempre tiveram, quando o papado esteve à frente, e nós precisamos então tomar cuidado com isso. Está tudo bem, está tudo normal, não está acontecendo nada demais. Irmãos, nós precisamos vigiar. Tem um sermão do pastor Adolfo Soares na internet, que aqueles que não viram ainda deveriam ver. Nós precisamos vigiar. Vigiai e orai. E orai. Nós precisamos então viver isso. Ela ainda vai complementar e dizer assim: nesta época, o grande teste será sobre o ponto de observância do sábado. Exaltar-se-á um sábado rival, como aconteceu com a grande imagem de ouro na planície de Durã. Líderes alegando ser cristãos, conclamarão o mundo a observar o sábado espúrio que criaram. Todos os que se recusarem serão colocados sob leis opressivas. Assim como Mordecai, quando se recusou a adorar, ele foi colocado sob uma lei de morte. O povo de Deus também, nos últimos dias, será colocado sobre leis opressivas, até surgir um decreto de morte. Irmãos, o texto se encaixa. Mas nós precisamos, então, tirar lições da Bíblia. Nós precisamos estudar cada vez mais a Bíblia. Tem muitas lições para mim e para você. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Atos capítulo 5, verso 29. Por que eles não se dobram? Por que eles continuam íntegros, retos, mesmo em face da morte?
Atos capítulo 5, verso 29. Você conhece esse texto, tenho certeza? Atos capítulo 5, verso 29. Nos diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam correndo risco. Eles estavam em face de morte, estavam sendo ameaçados, e mesmo assim se mantiveram fiéis. Mardoqueu sabia, ele viu o decreto, e ainda assim ele continuou sendo íntegro. O povo de Deus, os valdenses, sendo perseguidos, se mantiveram firmes. É o mesmo exigido de mim e de você. Fidelidade incondicional, mesmo que tudo dê errado. E nós vamos ver, vamos abordando durante o tema, que antes do livramento, tudo está dando mal, está aparentemente tudo sendo perdido. E o pior, eles sabiam o dia que eles iam morrer. No decreto trazia o dia. E nós precisamos então tirar lições disso para mim e para você também. Porque se eles puderam se manter fiéis, eu e você também podemos. Nós também podemos continuar retos, mesmo que isso custe a nossa vida. Então, quais são essas leis diferentes? Nós não apenas temos essas leis, como você conhece esse texto, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Vamos ver o Apocalipse 12. Esse é um texto que todos nós, como adventistas, devemos ter guardado dentro do nosso coração, porque ele nos dá uma característica do povo de Deus e nos dá certeza que estamos no caminho certo. Apocalipse capítulo 12, verso 17, nos diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o povo de Deus no tempo do fim é o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Conforme Apocalipse 19, 10, é o testemunho, é o espírito de profecia. Então nós sabemos que estamos no caminho correto quando ouvimos o que a Bíblia nos diz. A Bíblia aponta qual é a igreja. A Bíblia aponta qual é o povo. A Bíblia aponta quem eu e você somos. Então nós precisamos apenas deixar ela falar. Mas não para por aí. O grande conflito nos diz assim: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. Como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Qual que foi a acusação que Amã fez contra Mardoqueu? Olha, tem um povo judeu aí, tem um povo que está aqui dentro do seu reino, que não segue as suas ordens. São inimigos da lei e da ordem. Não guardam o que o rei ordena. Representação errada do caráter desse povo. Irmãos, o texto é claro. O texto se complementa. Vamos ver novamente, para termos certeza disso, Esther capítulo 3, verso 8. Vamos deixar a Bíblia falar. Esther capítulo 3, verso 8. Esther 3, 8 diz assim: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei, tolerá-lo. É a mesma acusação. A mesma acusação que Amã fez contra o povo de Deus naquele tempo, será feita pelo povo também contra mim e contra você. Porque a integridade, porque a fidelidade a Deus será visto como nada mais, nada menos que um desdém à autoridade. Esse povo não se rende, esse povo não guarda as leis, e é culpa deles o que está acontecendo agora. Seremos acusados dos flagelos que ocorrerão em breve. Mas, José, você veio hoje para pregar uma mensagem desse modo? Nós estamos vivendo uma crise. Irmãos, acompanhe até o final do sermão. Nos momentos de crise, Deus sempre intervém pelos aqueles que são fiéis. Deus não livra a mim e a você de enfrentarmos as crises, mas Ele batalha em meio às crises comigo e com você. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos, então, tirar como lição para nós hoje. Testemunhos para Ministros diz assim: o mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia. Quem vai ser instigado à inimizade? Todo mundo. Porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Quer dizer, então, que por eu me manter fiel, me manter firme, íntegro, reto, eu serei acusado como um inimigo do povo, e além de tudo, por não dobrar-me perante o papado, também serei acusado como digno de morte. Irmãos, isso é uma lição muito séria. Será que estamos levando a sério o tempo que estamos tendo? Será que estamos levando a sério as oportunidades que temos tido? Será que estamos levando a sério cada pessoa que chega próximo de nós e deveríamos ter falado, ter anunciado a mensagem?
Isso é para mim e para você uma advertência séria. Eu fico triste quando vejo os bancos vazios. Estamos em meio a uma pandemia, é verdade. Mas enquanto eu vinha para a igreja, passando na frente de uma outra igreja, estava lotado. Irmãos, nós precisamos vir à casa de Deus. Aqui é o lugar mais seguro para você estar. Ontem nós vimos o Dario falando isso e eu concordo totalmente. Esse é o lugar mais seguro para eu e você estarmos. Esse é o lugar que Deus convida o seu povo para ter um encontro real com Ele. Não é em casa. Em casa deve ser sim, devemos ter encontros com Deus. Mas é aqui que Ele nos espera para termos um encontro. É aqui que Ele nos chama para termos um momento com Ele. O que estamos fazendo com esse tempo? É a pergunta que fica para mim e para você pensarmos. Mas um terceiro item surge. Surge então um decreto para matar os judeus. Surge o decreto de morte. Provérbios capítulo 22, verso 8, vai nos dizer que pessoas que agem desse modo, logo terão seu castigo. Provérbios capítulo 22, Provérbios 22, verso 8. O que semeia a injustiça, cegará máveis, e a vara da sua indignação falhará. Aqueles que praticam a injustiça vão cegar máveis. Por quê? Porque acharão que sairão vencedores, vitoriosos, quando na verdade a vitória é daqueles que estão ao lado de Deus. Eles terão o seu castigo, eles não ficarão impunes. Haverá mártires? Haverá. Mas ainda assim, a mensagem de Deus vai sair vitoriosa. E nós precisamos então escolher de que lado vamos estar. A justiça será comum entre aqueles que estarão do lado ímpio. E qual será a minha e a sua decisão? Ellen White vai dizer assim: como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de execração universal. Já que eles não aceitam, já que eles não se dobram, então que morram. Mas o texto ainda continua. Assim como Satanás influenciou Esaú a marchar contra Jacó, e chegará os ímpios a destruírem o povo de Deus no tempo de angústia. Se ele pudesse os eliminar da terra, seu triunfo seria completo. Quem então é o autor daquela lei e da lei dominical que logo surgirá? Decreto de morte? Satanás. É o desejo dele, instigar o povo contra o povo de Deus e assim destruí-los, tirá-los da face da terra. Se ele pudesse calar a mim e a você, ele seria vencedor. Por isso eu e você temos uma mensagem tão importante, uma responsabilidade tão grande. O que estamos fazendo com as oportunidades que Deus tem nos dado? Se o povo de Deus fosse destruído, Jesus nem nasceria, porque a promessa era que ele viria do povo judeu. Irmãos, Êxodo 23, verso 7, vai nos dizer o seguinte. Êxodo capítulo 23, verso 7. Êxodo 23, 7, diz assim: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Deus é bem claro. Deus não vai justificar aqueles que agem de uma forma ímpia, de uma forma errada, sabendo que o que está fazendo é errado. E nós precisamos então apenas nos manter fiéis. Ellen White vai nos dizer assim: o fim de todas as coisas está próximo. O tempo de angústia está prestes a sobrevir ao povo de Deus. Então é que sairá o decreto proibindo os que guardam o sábado do Senhor de comprar ou vender, e ameaçando-os com punições e mesmo com a morte, se não observarem o primeiro dia da semana como sábado. A imposição será: ou vocês mudam, ou vocês param com esse negócio de princípios, de mandamentos, ou então vocês morrem. Mas a escolha será clara. A decisão será sua. Vamos nos manter fiéis ou não? Você decide qual será a sua escolha. Mas ainda não para por aí. Ela vai complementar no grande conflito e dizer assim: convém, disse o astucioso Caifás, que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Este argumento parecerá conclusivo e expediciar por fim um decreto contra os que santificam o sábado, do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo, e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. As pessoas poderão fazer justiça com as próprias mãos, entre aspas, justiça.
Porque eles acharão que nós seremos os culpados pelos castigos que Deus enviará. Mas eles escolheram o seu lado. Eles praticaram a iniquidade, praticaram a injustiça, e agora Deus está apenas sendo justo. Muitas pessoas pregam que Deus é amor, e isso é uma grande realidade, mas esquecem também que Deus é justiça. E o juízo de Deus, quando cai, irmãos, é uma coisa séria. O próprio Satanás, quando você vê a história da redenção, no juízo do dilúvio, diz que Satanás temeu sua destruição. Mas o contexto nos diz assim, ainda havia misericórdia. Lá em Apocalipse diz assim, a taça da ira de Deus, preparado sem mistura de misericórdia. Eu e você devemos escolher hoje de que lado vamos estar. Porque eu não quero fazer parte desse povo que vai provar desse cálice. Não apenas uma vez de morte, mas liberdade para se matar os fiéis. Apocalipse 13, versos 15 e 16. Apocalipse capítulo 13, versos 15 e 16, nos diz assim: E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Irmãos, é o mesmo contexto. O que ocorreu no passado, logo ocorrerá no futuro. Como o sábio Salomão disse, não há nada de novo embaixo do sol. É o mesmo contexto, é a mesma explanação. Primeiros Escritos, página 36. Saiu um decreto para se matarem os santos. Esse foi o tempo de angústia de Jacó. E aqui seria um outro sermão, para explicarmos o que é o tempo de angústia de Jacó. Testemunhos para ministros, ainda ela vai complementar. Diz o grande enganador, nossa principal preocupação é silenciar esta seita de observadores do sábado. Finalmente teremos uma lei para exterminar a todos, os que não se submeterem à nossa autoridade. É o grande sonho de Satanás. Finalmente teremos uma lei para acabar com esse povo que honra a Deus, que guarda os seus mandamentos, que é fiel. Mas, assim como vimos que Deus intercedeu, Ele também intercederá por mim e por você. E nós vamos abordar isso daqui a pouco. Serviço cristão, ela ainda vai dizer assim, como influenciava nas nações para destruírem Israel, assim num futuro próximo ele, Satanás, incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. A mesma aflição que eles enfrentaram naquele momento, nós também vamos passar. Vamos passar por momentos difíceis. Vamos passar por uma crise muito maior do que essa que estamos enfrentando hoje. Mas havia um quarto item. A lei é enviada a todo o reino. A história da redenção diz assim, vi um impresso espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos, a menos que estes renunciassem à sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Mas a lei é enviada a todo o reino, como foi enviada a 127 províncias, mas não para por aí. Todos conhecem a lei. Manuscrito Revises ainda diz assim, assim como Nabucodonosor, o rei da Babilônia, promulgou um decreto de que todos os que não se prostrassem e adorassem essa imagem seriam mortos, também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte. Daniel capítulo 3, verso 4, você conhece o decreto. Todos deveriam morrer. Aqueles que não se dobrassem perante a estátua deveriam ser mortos. Aqueles que se mantiverem fiéis, guardando o sábado, sendo íntegros, também serão considerados como dignos de morte. Irmãos, nós precisamos tirar sempre lições disso. Profetas e reis. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado, do quarto mandamento. E por fim um decreto universal denunciará a todos como dignos de morte. É o mesmo contexto de Mardoqueu. Mardoqueu, por ser fiel, íntegro, foi considerado como um inimigo do povo, e este merece morrer. Mas um quinto item, a lei determina um dia específico, não é em qualquer momento. Havia um dia específico, aquele povo sabia o dia em que ia morrer. E isso trouxe grande aflição, obviamente, mensagens escolhidas. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos. Assim como naquele momento haverá também um momento exato, onde o povo de Deus poderá ser morto. Mas ocorreu com Nabucodonosor, com Assuero, Roma também decretará isso. O grande conflito ainda vai nos dizer,
resolver-se-á dar em uma noite um golpe decisivo, que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. Por que eles querem matar esse povo? Porque a sua atitude, como um Mardoqueu à porta, é uma reprovação constante. Esse povo se apresenta de uma forma tão clara, tão íntegra, tão forte, que as pessoas quando olham falam, eu estou errado, ele está certo, mas eu não vou mudar. E nós precisamos então nos manter fiéis. Esther capítulo 3, versos 13 e 14... Esther 3, 13 e 14. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios de todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos, os judeus moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamassem a lei em cada província. Esse translado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Eles sabiam o dia que iam morrer. Irmãos, também haverá um tempo, como o texto inspirado está nos dizendo, em que os ímpios poderão não simplesmente matar, mas poderão saquear os bens, poderão fazer o que quiserem. E de verdade não são preocupados com os bens, mas, entendendo o contexto, nós também não precisamos nos preocupar com outras coisas. Por quê? Aparentemente tudo está perdido. Aparentemente não há solução para o povo, mas Deus sempre intercede pelo seu povo. Há uma grande angústia. Os judeus ficam angustiados, e o grande conflito nos diz assim, o povo de Deus será então imerso naquelas cenas de grande aflição e angústia, descritas pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz, porque se tem tornado macilentos todos os rostos. Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Guarde esse final. Ele, porém, será livre dela. Aqueles que se mantiverem fiéis sairão livres. Mas, ainda continua, afligem a alma perante Deus, sofrendo embora a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam suas intercessões. Do mesmo modo que os judeus naqueles dias oraram, jejuaram, clamaram a Deus, esse povo também vai clamar. Esse povo vai se manter constantemente intercedendo perante Deus, pedindo auxílio, uma fé inabalável, como conhecemos em Hebreus, a fé daqueles homens. Homens que não receberam tudo o que havia sido prometido a eles, mas ainda assim se mantiveram fiéis. O mesmo será cobrado de mim e de você. Nós precisamos viver essa fé. Spirit of Prophecy diz assim, o tempo de agonia e angústia que diante de nós está, exigirá uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Embora esteja todo mundo afligindo, ainda assim, a fé desse povo se mantém intacta. Uma fé forte, inabalável. O 7º item. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que na realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. A crise que vai surgir será muito maior do que a crise que estamos enfrentando hoje. Mas o 7º item surge uma vez para os judeus se defenderem. Tudo está dando errado. Eles sabem o dia da sua morte. Nada parece que pode ser feito agora. Mas Deus sempre age. Ele pede apenas de mim e de você que nós nos mantenhamos fiéis. Como aquele povo foi íntegro, continuou orando, intercedendo, clamando a Deus, se humilhando perante Deus, o mesmo será exigido de mim e de você. Profetas e Reis, página 53, 513. Em meio do tempo de angústia, angústia como nunca se houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. O que você sente quando você ouve um texto desse? Satanás pode criar todas as ciladas possíveis, pode inventar a maior armadilha para o povo de Deus, mas aqueles que são fiéis a eles não podem ser tocados. Aqueles que são fiéis, íntegros e retos perante Deus não pode ser tocado, mesmo sendo o mais fraco, porque Deus se interpõe. Para que Satanás tocasse em Jó foi necessária uma permissão especial. O mesmo é feito comigo e com você. Muitas vezes acontece porque nós nos desviamos, nós nos afastamos. Muitas pessoas perguntam, em momentos de crise, onde está Deus? Deus está no mesmo lugar onde você o deixou.
Se você afastou Deus, se você tirou Deus da sua vida, Ele está lá, do lado de fora, mas Ele está batendo a porta querendo entrar. Onde você deixar Deus, é ali que Ele estará. Ele quer estar ao seu lado, quer viver com você, quer batalhar com você, mas você precisa permitir. E a decisão é sua. O que você vai fazer? Deus sempre protege o seu povo. O grande conflito vai dizer assim: o povo de Deus não estará livre do sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Como aquele povo não foi abandonado no momento da maior crise que eles enfrentaram. Eles não pereceram porque se mantiveram fiéis. A mesma promessa é feita para mim e para você hoje. Por isso a necessidade de estarmos aqui. Há muitos bancos vazios. Nós precisamos então voltar. Nós precisamos ter um relacionamento sério com Deus, fiel. Mas tem pessoas que não podem. Eu entendo, realmente tem pessoas que não podem. Mas irmãos, você que pode, venha, tenha um encontro com Deus aqui. Volte para a casa de Deus. Aqui é o lugar mais seguro para que você esteja. E o último item, para que nós concluamos então o estudo de hoje. No dia em que deveriam morrer, surge o livramento. Quando tudo parecia perdido, no momento em que eles sabiam que iriam ser destruídos, agora Deus intervém e eles saem vitoriosos. Malaquias capítulo 3, verso 17. Malaquias capítulo 3, verso 17. Malaquias 3,17 diz assim: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Do mesmo modo que um filho serve ao seu pai, e o pai o poupa, Deus também promete o mesmo para mim e para você. Se você for fiel a mim, se você for íntegro, se você guardar os meus mandamentos, fazer a minha vontade, eu poupá-lo-ei você. Eu vou cuidar de você. Eu vou batalhar por você. Porque esse é o Deus que eu e você temos. Um Deus que não nos deixa sozinhos nas batalhas. Ele permite que nós batalhemos. Mas quando Ele vê que nós passamos todos os limites, quando fizemos tudo o que era possível, Ele intercede. O que eu e você temos feito? Será que temos permitido que Deus haja de verdade na nossa vida? Isaías capítulo 49, verso 25. Isaías 49, verso 25, diz assim: mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos. Eu vou batalhar com aqueles que estão batalhando contra você, porque você se mostrou fiel, porque se você se mostrou um filho fiel, que me ama, que faz a minha vontade, eu vou batalhar por você agora. Agora é a minha vez. Agora os seus inimigos são meus inimigos também. E, irmãos, se Deus vai batalhar por mim e por você, o que nós temos a temer? Nada. Daniel capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim ainda, que naquele dia o próprio Miguel se levantará e batalhar por mim e por você. E Miguel, como sabemos, é o próprio Cristo. O grande conflito, 640. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem um semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. E eu quero fazer parte desse grupo. Você também pode fazer parte desse grupo, mas a escolha é sua. Cristo triunfante, a história se repete. A mesma mente mestra que tramou contra os fiéis em eras passadas está agora em ação para obter o controle das igrejas caídas, a fim de que por intermédio delas possa condenar e levar à morte todos os que não adorarem o sábado idolátrico. A história se repete. E primeiros escritos diz assim: foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombaria em redor deles, subitamente o sol resplandecendo em sua força e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam com espanto, enquanto os santos viam, com solene alegria, os indícios de seu livramento. As sepulturas se abriam, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram dos seus leitos do pó, glorificados para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Qual será a sua escolha? Você vai ouvir um hino agora. Você vai ouvir uma mensagem. E após essa mensagem, eu vou apresentar para você o último texto.
Aquele povo se manteve íntegro, fiel, reto, mesmo que isso custasse a sua vida. E eles foram recompensados por isso. Não porque eles foram bons, não porque eles eram pessoas melhores, mas porque eles resolveram se manter fiéis, mesmo em face da morte. Quantas vezes fazemos concessões por coisas muito pequenas? Uma festa? Amigos? Não quero ser o excluído do grupo? As concessões que temos feito podem custar o céu. Medite nesse hino. Sonhei que foi pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou a minha mão e disse: filho,
Obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Eu quero ver com você o último texto dessa noite. Ele nos diz assim: pudessem os homens ver com visão celestial e contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, posicionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo, têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda alma fiel. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando. Eu não sei se é apenas a questão do coronavírus. Eu não sei quais são as dificuldades, mas como o próprio Cristo nos disse em Mateus, isso é apenas o princípio das dores. Mas hoje eu quero convidar você a se manter fiel, assim como Mardoqueu e aquele povo, naquela situação. Nós já vimos que somos considerados um Mardoqueu à porta, então precisamos viver à altura. Que eu e você possamos verdadeiramente reverenciar a Deus, fazer a sua vontade, cumpri-la, sem concessões, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mesmo que isso custe a nossa própria vida. A escolha é sua, mas é uma decisão eterna, lembre-se disso. Aqueles que estão aqui na igreja, vamos ficar em pé para orar? Se você quiser ficar em pé em casa também, ou do jeito que você está, fique à vontade. Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso, hoje nós vimos, Senhor, que assim como o Senhor permitiu que aquele povo passasse por aflições, nós também não estaremos livres delas. Mas nós também vimos que naquele momento de angústia, no momento de terror, onde estavam tudo aparentemente perdido, o Senhor se manifestou com grande poder e os livrou, dando a eles a salvação. Aquele povo que seria destruído saiu agora como vencedor. A sua igreja saiu vencedora naquele momento. E nós sabemos, pelo espírito de profecia, que a igreja, mesmo parecendo que está prestes a cair, ela não cairá. E a igreja sou eu e meus irmãos. A igreja é cada um de nós. E nós precisamos então viver à altura. Por favor, Senhor, intercede. Batalha por nós. Nós prometemos que faremos a nossa parte. Vamos nos dedicar. Vamos ser fiéis. Não vamos nos dobrar. Mas nós temos a certeza que mesmo que o inimigo venha com todos os seus poderes, com todas as suas artimanhas, ele não pode derrubar o mais fraco de nós, se estivermos ao seu lado. Então, por favor, que nessa semana, quando as tentações, quando as lutas surgirem, as aflições aparecerem, possamos nos lembrar que o Senhor está batalhando por cada um de nós. E que ao seu lado somos mais do que vencedores. Nós, na verdade, já vencemos se tivermos a certeza disso. Se nós nos colocarmos em pé, batalhando, proclamando, como foi cantado há pouco. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca desiste de nós. Então, por favor, nos guia, nos usa, que possamos cumprir a nossa parte. Te pedimos não porque haja mérito em nós, porque somos, como a Bíblia nos diz, nossos melhores atos são trapos de imundícia. Mas nós agradecemos o poder e na confiança de que o seu Santo Espírito agirá através de nós, levando a mensagem, apresentando de forma clara, definitiva, e que as pessoas vão ouvir. Que possamos ser a luz que as pessoas vão ver. E, por favor, que nesta semana possamos, Senhor, sair vitoriosos. Guia, nos direciona, te pedimos o nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, uma boa semana a todos.